Meus amados, minhas amadas, vocês que estão aqui, você que está em casa, né? Na primeira leitura do livro de Jó, é muito interessante porque a gente vai perceber, e atenção no que eu vou dizer aqui agora, viu? A gente vai perceber que a origem do pecado não é do ser humano, não foi o ser humano que criou o pecado, não. O ser humano foi vítima de uma tentação. Foram os anjos rebeldes, desobedientes ao projeto de Deus, que se revoltaram contra Deus, e como já foram privados por essa desobediência ao céu, estão tentando de tudo impedir o acesso da obra-prima de Deus, que somos nós, ao céu. Então foram os anjos rebeldes que deram origem ao pecado. Aconteceu com Adão e Eva, quando tentaram para comer o fruto proibido, tentaram, colocaram, martelaram com o cérebro, o pensamento, que conseguiram. E aí deu origem, aí o pecado dá origem. Na questão de Jó foi a mesma coisa. Jó, um homem justo, um homem temente a Deus, também recebeu essa tentação muito grande, foi causa de uma disputa, para ver se ele cedia, perdeu tudo. A gente conhece a história de Jó, mas mesmo assim, termina o texto dizendo que ele não blasfemou, ele venceu a tentação, ele venceu essa cidade. Onde é que o inimigo age, minha gente? Eu já falei aqui. Onde que o inimigo age? Ele age aqui no nosso pensamento. Ele tenta aqui. Ele tenta condicionar, mentir, ludibriar, enganar. Ele tenta aqui. E quando ele entra e a gente abre brecha e porta, aí sim, vamos cometer atos. Mas ele primeiro tenta aqui. É onde o inimigo invade, porque ele é espírito. Então ele vai agir no mundo espiritual. E a gente tem comunhão com o mundo espiritual, com a nossa mente, com a nossa inteligência. Então é aqui que ele age para nos destruir. E como é que a gente vence? Como é que a gente fecha as portas para o inimigo, o tentador, o mentiroso, o enganador? Com oração, com muita oração. E acima de tudo, com a lição que Jesus hoje nos dá, o Evangelho. É interessante a leitura do Evangelho. Jesus está caminhando para Jerusalém. É o sinal da paixão, morte de Jesus. E no caminho, o grupo dos discípulos estão discutindo quem era o maior, vê se pode. Discutindo quem era o maior entre eles. E Jesus, que leu o pensamento, percebeu. E o que ele faz? Eu quero que os câmeras mostrem as crianças. Tem crianças aqui, ó. Legal, pode mostrar. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles, né, e vai dizer assim: quem quiser ser grande, seja como esta criança. Quem quiser ser grande no reino do céu, seja pequeno igual essa criança. Por que Jesus, ou seja, na discussão, coloca uma criança, ou seja, é uma cena que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Jesus, ao colocar uma criança no meio e fazer essa reflexão, ele está querendo dizer assim: olha, gente, olha, a resposta para vencermos as ciladas, para sermos grande, quem quiser ser grande no reino de Deus, tem que ser grande, sabe no quê? Na humildade. A resposta para a grandeza aos olhos de Deus tem que ser grande na humildade. Mas não é aquela humildade falsa. Eu sou todo humildezinho. Não. A humildade que brota do coração, que é movida pela oração, pela obediência. Olha a leitura do Evangelho de ontem, quando o evangelista Mateus citou aqueles 2 filhos. Filho, vai na vinha trabalhar. Não, pai, eu não estou afim. Mas foi. Aquele outro que disse: não, pai, pode contar comigo, eu vou, pai. Mas não foi. A desobediência, o orgulho, a soberba, é a causa dos estragos. Quer ser grande diante de Deus? Sejamos humildes, gente. A humildade é a fórmula de Deus olhar para nós e derramar sobre cada um de nós as bênçãos e as graças. Então a resposta hoje para
para mim, para você, sejamos humildes. Porque só a humildade vence o tentador, porque ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é arrogante. Mas o humilde, olha Nossa Senhora, o Senhor olhou o quê? A humildade de sua serva. Quer ser grande? Queremos ser grandes diante de Deus? Cresçamos na humildade. Assim, por que Jesus colocou essa criança? Porque Jesus estava falando dele próprio, ou seja, não assumiu a sua condição divina, renunciou tudo isso e assumiu a condição de um escravo, de um servidor, de um simples, de um pobre, humilde. Se Jesus fez isso, quem somos nós para não vivermos desse jeito? Então, que nesta noite, nessa semana, possamos assim, olhar para o nosso coração, ver se não tem um resquício de soberba, de orgulho, né, de prepotência aqui dentro. Vamos pedir essa bênção, essa graça, essa purificação, para sermos grandes aos olhos de Deus. Amém?